Fala galera, sábado é o dia que eu respondo algumas perguntas que me fazem lá pelo Instagram, que seja relacionado com investimentos, né? Que é o tema que a gente trata aqui no canal. Então fica comigo nesse vídeo para ver quais foram as perguntas mais relevantes dessa semana. Se você ainda não me conhece, esse aqui é o canal 500 Pratas, um canal de conteúdo didático para investidores. Saiba mais através do nosso site, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, faça as perguntas por lá que eu responderei aqui no sábado. Aquelas são as que repetem mais, as mais relevantes, né? Então, para a gente começar, eu vou trazer uma pergunta aqui que não foi só um seguidor que me fez, mas foram vários que fizeram essa pergunta e não só nessa semana, já vem fazendo essa pergunta há um tempo, que é sobre os títulos do Tesouro. A galera tá dizendo, Leandro, eu tive uma baita valorização no título do Tesouro, uns dizem que teve 20%, outros teve 40%, 50%, teve gente que falou que teve até 80% de valorização no título do Tesouro. E aí a galera vem me perguntar, Leandro, como pode o título do Tesouro valorizar tanto? É renda fixa? O que eu faço? Eu fortaleço a minha posição? Eu vendo um pouco o que fazer nesse momento? Bom, vocês têm que entender que os títulos do Tesouro, apesar de serem renda fixa, eles trabalham com a marcação a mercado, que a gente chama de marcação a mercado. Por exemplo, se você contratou lá o título do Tesouro NTNB, que é o que a maioria está perguntando a respeito desse título. Se você contratou ele a uma taxa de 10%, vamos dizer assim, e essa taxa despenca, o valor que você pagou, ele sobe. É uma balança, anda na contramão. Quando um sobe, o outro desce. Então, o que aconteceu? Há 2, 3 anos atrás, a gente estava com a taxa de juros acima de 10%. Então, se você comprou esse título, você pegou a marcação a mercado lá embaixo. A taxa de juros saiu lá de 12, 13, 14 e ela caiu para 6,5%, que é a taxa Selic hoje. Então, isso influencia muito no NTNB e como a taxa de juros caiu, a marcação ao mercado disparou. E você que adquiriu esse título lá no passado, é natural que você teve essa valorização expressiva. Só que não vai mais acontecer isso tão cedo, ou pelo menos até que o novo ciclo de juros aconteça. Para que aconteça uma valorização dessa mais uma vez, teria que os nossos juros sair de 6,5, voltar lá para 14 e depois cair de 14 de novo para 6. Aí sim teria como a gente pegar uma valorização dessa. Agora, o que poderia acontecer é a taxa de juros sair aí de 6,5 e subir lá para 10, por exemplo, e aí você que teve uma valorização pode ter uma desvalorização. É claro que não vai ser uma desvalorização proporcional ao que você já ganhou, porque não é só o fator taxa de juros que entra em jogo e também o fator tempo, tá? Então, o conjunto desses dois é que vai determinar o preço aí da marcação ao mercado. Porém, esqueça que você vai ter essa mesma rentabilidade que você teve nos últimos 2, 3 anos, porque isso não vai mais acontecer, muito pelo contrário, existe até a chance de você ter uma desvalorização. Então, eu tinha o título, eu peguei parte dessa valorização, não peguei toda essa valorização aí, e o que eu fiz? Eu preferi mudar o meu título para a Selic, tá? Então eu tirei todo o meu NTNB e passei para a Selic para não correr o risco aí de a taxa de juros subir. Talvez isso não aconteça, talvez a taxa de juros caia. Mas veja bem, se ela cair, ela vai sair de 6,5, vai para 5,5, para 4,5. Eu acho muito difícil a nossa taxa de juros passar para baixo de 4,5. Então, de qualquer forma, não teria nenhuma valorização muito expressiva, assim, com uma variação de 2% na taxa de juros, tá? Por isso eu tomei a decisão de tirar o NTNB e passar para a taxa Selic. Mas a decisão é de cada um de vocês. Analisem, estudem, tentem entender o que eu estou falando. Se você tiver dificuldade, eu ensino isso lá no curso 500 Pratas Light. Vou deixar o link do curso aqui na descrição, tá lá no site também. Eu ensino estratégias, como você vai entender essa movimentação, como funciona toda essa questão de mercado, de marcação ao mercado. E quando você aprende tudo isso, fica muito mais fácil tomar essa decisão. Bom, então vamos para outra pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Tem algum ponto em que você vende uma ação boa ou de maneira nenhuma você vende uma ação boa? A pergunta é boa, né? São dois motivos que me fazem desfazer de uma empresa que eu tenho em carteira ou desfazer de parte, pelo menos, né, de algumas ações dessa empresa. Um deles é perda de fundamentos. Então, de fato, se eu tenho uma empresa boa na minha carteira e eu não vejo motivos de perda de fundamentos, então eu não vendo de jeito nenhum. Só que a outra coisa que faz que talvez eu possa vender aí uma parte é a gestão
de risco. Existe um risco que você tem que determinar para cada uma das empresas de acordo com a sua análise. Então, se acontecer de uma dessas empresas que eu tenho em carteira, ela tem uma valorização muito expressiva e ela ultrapassa o limite de risco que eu estipulei, aí eu estudo vender o excesso para voltar ela para o meu limite de risco. Isso é uma forma de se proteger, e quando a gente faz essa gestão bem feita, com uma estratégia bem definida, você dificilmente perde dinheiro na Bolsa de Valores. Quando eu ouço alguém dizendo, perdi dinheiro na Bolsa de Valores, é porque não sabe trabalhar gestão de risco, não sabe determinar limites de risco. É mais uma das coisas que eu trabalho muito bem lá no meu curso, essa questão, a gente trabalha em planilha, tudo, ensino como você vai identificar, como você vai identificar o seu perfil para descobrir qual que é o limite de risco que você vai colocar sobre cada uma das empresas, tá? Tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser colocado, aplicado na estratégia de um investidor para que você consiga aí preservar o seu capital ao longo dos anos. Então, assim, dificilmente eu vendo uma empresa boa, mas se for necessário para uma questão de gestão de risco, eu venderei sim. Outra pergunta que eu tenho aqui é assim, como diferenciar uma empresa de crescimento para uma empresa pagadora de dividendos? Bom, eu já tenho até alguns vídeos falando sobre isso aqui no canal. As empresas que elas são boas pagadoras de dividendos, geralmente são aquelas empresas que dão muito lucro e que ela não tem muito espaço para crescer. Então o que elas fazem? Elas começam a distribuir grande parte do seu lucro. Como você sabe se uma empresa está distribuindo grande parte do lucro ou não? Indicador payout. Se você não conhece, vai lá no site Oceans 14 e procura lá pelo indicador payout. Payout é o percentual do lucro que a empresa distribui com seus acionistas. Então, se o payout é 100%, significa que todo o lucro a empresa distribui. Se todo o lucro é distribuído, não tem como essa empresa crescer, porque ela não vai aumentar o caixa, ela não vai comprar concorrentes, ela não vai comprar mais máquina, porque todo o lucro ela distribui. Então, essa empresa não tem muito objetivo de crescer. Essa é uma característica de boas pagadoras de dividendos, empresas que dão lucro e têm payout de 100%. Empresas de crescimento, geralmente, elas são menores, né? Tem o seu valor de mercado ali abaixo de 5 bilhões aí, e elas têm payout abaixo de 50% também, porque elas precisam fazer caixa para conseguir, né, colocar isso, reinvestir na própria empresa para então continuar crescendo. Aí você não recebe muito dividendos, mas se a empresa é boa, se ela dá bastante lucro, você participa do crescimento. Então, tanto uma quanto outra, não dá para dizer, essa é boa, essa é ruim, não. Cada empresa se aplica para uma estratégia diferente. A próxima pergunta do Emerson diz assim, você curte FIIs? É uma excelente classe de ativos. Se você está no processo de acumulação de patrimônio, as ações elas permitem que você cresça um pouco mais rápido, mas para quem já está chegando aí na fase principalmente de viver de renda, aí, eu acho um dos melhores ativos para isso os fundos imobiliários, tá? E aí com isso eu já emendo a pergunta do nosso amigo Del. Ele fala assim, após os 50 anos começando carteira para renda passiva, mais FIIs ou mais ações? Bom, olha só, se eu tivesse mais de 50 anos hoje e eu já tivesse um patrimônio aí que estivesse bem encaminhado, eu daria mais importância para os FIIs. E até mesmo se eu estivesse começando, eu acho que eu daria um peso aí um pouco maior para os fundos imobiliários. É uma classe de ativo que te proporciona formar uma carteira previdenciária e os riscos dela é menor do que você investir em empresa, em ações, né? Então eu vejo que sim, é uma excelente forma de começar, de proteger capital e de viver de renda com fundos imobiliários. Mas não abra mão das ações não, tá? Porque as empresas elas se possibilitam muitas coisas interessantes, coisas até mais interessantes do que possibilitam os fundos imobiliários. Então, por uma gestão de risco, estratégia, eu gosto nessa sua situação que você colocou aí, eu gostaria mais de fortalecer a posição em fundos imobiliários, mas não abriria mão não de ter boas ações, boas empresas em carteira. Para fechar então hoje, o Vini pergunta assim, o que você acha de Itaú e Itaúsa na mesma carteira? Vini, faz o seguinte, dá uma olhadinha aqui no canal que eu já fiz um vídeo falando sobre isso aí, sobre Itaúsa, sobre Itaú, a diferença entre uma e outra, tá? O que eu vejo é o seguinte, depende o quanto você quer estar exposto aí no setor financeiro, né? Se você gosta muito de ter bancos, eu não vejo problema você ter Itaúsa, Itaú. A única coisa é assim, ó, defina, por exemplo, quantos por cento você quer ter de Itaú. Eu quero ter 10% de Itaú em carteira. Então tenha 5% de Itaú e 5% de Itaúsa, tá? Por que eu não vejo muito problema em ter as duas? Porque apesar de Itaúsa ser aí, ter mais de 90% do capital dela ser formado por Itaú, a estratégia dela não é a mesma que a de Itaú, tá? Então ela tem a opção aí de abrir o leque, comprar outras empresas e tal, e até mesmo diminuir um pouco aí a participação
em Itaú. Então, no longo prazo, muita coisa pode acontecer. Então, se você gosta muito de Itaú, não precisa ficar amarrado somente a Itaúsa, pode ter Itaú e Itaúsa. Na minha carteira, eu só tenho Itaúsa, tá? Porque eu gosto muito do Itaú. Hoje eu considero um excelente ativo, mas não sei como será o futuro. O banco já é muito grande, muita coisa está acontecendo no setor, apesar de que eu acho que essa nova onda aí de bancos digitais e tal, dos bancões, do tradicional, eu acredito que o que está com a carta na manga aí, mais bem preparado para dar a rasteira, seria o Itaú. Os caras, eles ainda têm um grande público, eles ainda têm um público, clientes em potencial, que é o modelo tradicional. Então não pode descartar esses clientes, eles vão sugar até o último, né? O cliente que gosta de pagar taxas, gosta de pagar manutenção de conta, tem cliente que gosta disso, e tem muitos clientes que precisam disso também ainda, né? Porque se você for ver o cara que tem uma empresa lá com 200, 300, 500 funcionários, o cara não vai abrir uma conta no banco digital para controlar tudo isso aí, né? O cara precisa de um banco tradicional. Então assim, não tem nem o que ver, esses bancos ele tem um longo processo ainda, mas de qualquer forma a onda digital ela está chegando e de todos os bancos eu acredito que o Itaú é um dos que está mais aí com a carta na manga aí para saber o que fazer no momento que apertar aí, que fechar o cerco mesmo. Então é isso, galera. Se você tem vontade que eu responda a sua dúvida também aqui, deixe lá no Instagram durante a semana lá que eu vou selecionando. De repente a sua pode ser sorteada e eu trago pra gente debater um pouco aqui, trocar um pouco de conhecimento. Deixe aí nos comentários então se as perguntas que eu respondi hoje se te ajudou de alguma forma, em que contribuiu. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.